com esse compromisso, mas quinta-feira estará conosco aqui. Quinta-feira estará conosco aqui. O texto que nós lemos, irmãos, Paulo escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, escrevendo esta carta aos irmãos ali em Colossos, ele fala exatamente de um tema que é importantíssimo para nós, que é o tema que está sempre atual. Sempre, o tema está sempre atual. Despindo-se da velha natureza. Porque a velha natureza, ela está sempre junto da gente. Então, um tema muito atual é no dia a dia. Despindo-se da velha natureza. Nós lemos aí, os irmãos leram comigo. Ele começa dizendo assim no versículo 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Está escrito aí. Então ele começa dizendo: não mintais uns aos outros. Que esse negócio de mentir era a velha natureza, antes de conhecer Jesus. Depois que conhece Jesus, tem que deixar a mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Aleluia. O diabo é o pai da mentira. Então, quando você veio para Jesus e você recebeu o Senhor como teu Salvador, aí veio Jesus, veio Deus, como Jesus falou isso, viremos eu e o Pai e faremos nele morada. Então, você recebeu a filiação de Deus, o onipotente. As coisas que eram do diabo, você tem que se despir delas, você tem que se despir delas. Aí você quer ficar na igreja, e às vezes não quer deixar a velha natureza, ainda quer falar uma mentirinhazinha de vez em quando, não se despiu ainda da velha natureza, ainda quer falar uma mentirinha, ainda acha que é pequenininha, mas não existe isso. As crianças cantavam aqui, muito nos tempos atrás aí, pecado, pecadinho, pecadão, isso não, porque tudo é pecado, irmão. Aleluia, mentira é mentira, tem só uma mentirinhazinha para me safar aqui, para resolver o problema. Não fala mentirinha santa, está repreendido, entendeu? Tem gente que fala que é mentirinha santa, tem que se despir da mentira. Mentira era coisa da velha natureza, a velha natureza ficou para trás. Então, nesse texto sagrado, irmão, fala dessa necessidade, da gente deixar essa roupa velha do pecado. Hoje é um culto de membros. O Senhor nos salvou, nos libertou. Nós não podemos mais viver com a mesma roupa velha do pecado. Aleluia. O que era lá das trevas ficou para trás. Nós agora entramos na luz, estamos na luz. Aleluia. Aleluia. Nós agora temos que nos revestir da roupa de santidade, que é a nova roupa. Aleluia. Nós temos que abandonar as práticas antigas. Quem veio para Jesus tem que deixar as práticas antigas, aqueles vícios que tinham lá no passado. Anteriormente, antes de você se converter, você tinha vícios. Isso tudo agora já é passado. Se está aqui no caminho de Deus, não pode estar nas mesmas práticas de outrora. Não pode. Não é condizente com a postura de cidadão do céu, o que vive ainda nas práticas velhas, os mesmos vícios anteriores à conversão. E nós, os crentes, temos que estar sempre com isso na nossa mente, no nosso coração, para nós vigiarmos. Porque a velha natureza, ela continua. Aquilo o pastor Zé sempre falou aqui, a carne não muda, os desejos também continuam os mesmos. Você aceita Jesus, mas a mente é humana, é igual a de todo mundo. E tem que ser uma luta constante. Por isso que Jesus falou assim, vigiai e orai. Vigiai e orai. Senão você não consegue
se revestir da nova natureza, da natureza da santidade. Porque a velha natureza, ela está sempre querendo nos corromper de novo. Aleluia. Precisamos vencer, então, a velha natureza pecaminosa, porque todos nós herdamos de Adão. Todos nós. Você já leu o Salmo 51? O que diz o Salmo 51? Davi falou isso. O homem já nasce com pecado. Salmo 51, versículo 5. Davi fala isso. Em pecado me concebeu a minha mãe. É a velha natureza, já acompanha cada um de nós. Eis que em iniquidade, está escrito, fui formado. Salmo 51. E em pecado me concebeu minha mãe. Bebezinho nascendo, já nasce com a natureza de pecador. Herdamos isso lá do velho homem. Herdamos isso lá do primeiro homem chamado Adão. Mas depois que nós viemos para Jesus, herdamos a natureza divina do segundo Adão. Aleluia! O segundo Adão que não peca, que nunca pecou. Nós herdamos essa natureza e a gente tem que batalhar por ela. Nós temos que viver outra vida como servos e servas de Deus. Tem gente que às vezes vem para a igreja, mas quando se aborrece com qualquer coisa, é um tal de xingar e falar palavrão que parece um incrédulo que nunca aceitou Jesus. Você parece que, meu Deus, você parece que esse irmão, essa irmã é crente mesmo? O que está acontecendo? Não pode, isso aí não pode. Tem que se arrepender, pedir perdão a Deus, se converter. Se tomava uma geladinha lá, não sei, para de tomar essa geladinha. Se tomava quentinha também lá, para poder esquentar no frio, para de tomar quentinha também. Que tem gente, não, eu já vim para Jesus, mas eu gosto ainda de uma quentinhazinha para poder, está muito frio assim, eu tomo umazinha. Você tem que se converter, você ainda está com a velha natureza. Tem gente que ainda acha que, não, porque está muito frio e tal. Deus sabe, Deus depois me perdoa. Você ainda está na velha natureza, você tem que se despir da velha natureza. Aleluia. O homem Adão pecou lá no início. E Adão, depois que pecou, tentou resolver vestindo-se com folhas, de figueira. Arrumou aquelas folhas e se cobriu. Mas Deus, que é tremendo, poderoso e santo, viu que aquela vestimenta com folhas não era adequada. Estava inadequada. E Deus então sacrificou um animal. E pegou aquele couro, aquela pele do animal, e fez uma vestimenta nova para Adão. Deu vestes novas, que substituíram as velhas vestes, que eram frágeis. Aleluia. Como é que Deus faz, né? Deu uma nova vestimenta para Adão lá no pecado, mostrando que eles tinham que deixar aquela capinha velha que estavam tentando resolver, joga isso fora. E colocou neles uma veste que representa o perdão através daquele animal que foi morto, representa uma reconciliação com Deus. Pecou, mas matou o cordeiro e vestiu os dois. Aleluia! Trazendo para eles redenção, trazendo para eles perdão, reconciliação com Deus. Tem que deixar a velha natureza. Não adianta querer remediar, não. Tem gente querendo tapar o sol com a peneira, conforme diz o ditado, aí não resolve, não. Não resolve. Jacó, Gênesis 35, verso 2. Jacó, lá em Gênesis, lá no início, nosso patriarca, ele falou para a família dele e para todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Purifiquem-se e mudai os vossos vestidos. Jacó falou isso para eles. Aleluia. Tinha que jogar fora a idolatria, tudo aquilo que eles estavam carregando, eles trouxeram, joga isso fora. Vocês não são mais para adorar deuses estranhos, adorar ídolos. Aleluia. Não é mais para adorar imagem nenhuma de escultura. Joguem fora e vistam-se de novas vestes. Purificai-vos e vestivos de novas vestes.
Gênesis 35, versículo 2. Aleluia. 2 Samuel 12, 20. Davi também, um dia se levantou do chão. 2 Samuel 12, 20. Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa e entrou na casa do Senhor e adorou. Aleluia. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão e lhe puseram o pão e comeu. Só depois que ele se purificou, depois que ele trocou de vestes, é que ele foi adorar o Senhor. É só depois disso é que nós temos condições de entrarmos na presença de Deus. Tem gente querendo entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Não faz esforço nenhum, não quer abrir mão de nada. E vai naquela onda, não, tudo pode, mas não tem nada mais a ver, não. Nós estamos no século 21, isso era antigamente para o crente que era quadrado, a igreja, ninguém sabia nada. Isso tudo não tem nada a ver. Tem a ver sim, o Deus é o mesmo Deus que exige vestes novas hoje. É o Deus que continua exigindo mudança. Aleluia, não tem essa que está no século 21, que está tudo moderno, não. Davi se levantou, se lavou, se ungiu, trocou de roupa, aí só depois entrou na casa do Senhor e adorou. Como é que você tem feito? Como é que eu tenho feito? Uma pergunta. Nós temos nos despidos da velha natureza? Ou a gente ainda é daqueles que falam assim, não mexa comigo não, que o velho homem está aqui ainda, hein? Você vai ressuscitar o velho Adão. Tem gente que fala assim mesmo. Tem gente que fala isso. Não vem mexer comigo não, que você vai ver. Você está falando com o homem. Aí começa a irritar o outro, já querendo briga. Está com a velha natureza aflorada. Tem que se arrepender. Tem que mudar de vida. Vestir da nova natureza. Andar como crente. Aleluia. Não mentir uns aos outros. Não mintais uns aos outros. Foi como começou. Já se despiram da velha natureza com as práticas antigas, se revestiram da nova. A nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aleluia! Deus nos criou novas criaturas. E nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Em Marcos 10 também, nós temos aqui, olha, mais um que se despiu, jogou fora uma capa, o Bartimeu. Marcos 10, 50. O cego Bartimeu, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Ele abandonou uma capa velha que ele vinha trazendo há um tempão. E ele jogou aquilo fora para o lado. Aleluia. Lançou de si a sua capa e foi ter com Jesus. Como que é maravilhoso isso, não é verdade? Você largar o que está ainda te trazendo só as coisas do passado, só os problemas, os pecados, a sujeira, a imundícia, o tempo do deserto, da luta. Quando não conhecia o Senhor, você se despede disso, você se despe disso, e você começa a caminhar ao lado de Jesus. Ele fez isso. E tem muito crente que até aceita, levanta a mão, mas não consegue deixar o pecado. Essa noite de reunião de membros, culto da palavra, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você que aceitou Jesus, você não pode continuar com a velha capa do pecado. E cada um sabe o que está fazendo e como tem andado diante de Deus. Cada um conhece a si mesmo e sabe aonde tem que mudar. Os mentirosos, as mentirosas, os falsos, os enganadores. Isso não coaduna com a situação nova de servo e serva de Deus. Vestindo-se da nova natureza. Paulo aconselhou também em Efésios 4, 22. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios 4, 22. Pode colocar no telão aí, olha, já está aí. Que quanto ao trato passado,
vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Continua, 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E o 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Paulo falando sobre isso, porque ele via também lá já naquele tempo, da igreja lá em Éfeso, que muitos crentes ainda estavam se corrompendo com desejos enganosos. Isso não acontece hoje ainda? Muita coisa que vem nos enganando, vem nos tirando da presença de Deus, e se a gente não tiver cuidado, a gente vai atrás dessas coisas, e a gente fica vazio de Deus. E a gente acaba dando péssimo testemunho diante da família e diante da sociedade, diante de todo mundo. Paulo então falou assim, quanto à maneira de ver, vocês já foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Quantos já foram instruídos a deixar de lado a velha natureza? Eu já fui instruído, e eu tenho que cada dia ir lutando, o Senhor me ajuda. Por isso que eu falei, é cada dia, o Senhor me ajuda. É um processo. Vão acontecer situações que a velha natureza se aflora mesmo, mas você estando na presença do Senhor, você clama ao Senhor, e Ele vai te dar força para você não cair no laço do engano. O engano está sempre aí por perto, os desejos enganosos. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo também escreve, esse aí é conhecidíssimo, 2 Coríntios 5,17, a gente sabe de cor. E assim, se alguém está em quê? Em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmão, será que isso é uma verdade mesmo? Ou a gente fala isso só de boca para fora, hein? As coisas velhas já passaram mesmo? Ou a gente fala só de lábio para fora? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não está dizendo que é todo mundo, não é qualquer um que levantou a mão e está frequentando o templo, não. É se estiver em Cristo, aí é nova criatura mesmo. Se estiver em Cristo, é nova criatura. Aí sim as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Agora, tem só um cartão de crente. Se só frequenta o culto, mas continua praticando tudo o que praticava e acha que isso não tem nada a ver, você ainda não está em Cristo. É a palavra da verdade, não é a palavra minha, é a palavra de Deus. É dura, mas é a realidade. Paulo escreveu que essas práticas, elas têm que ser deixadas. E agora, Isaías também, Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele falando, ele diz assim, olha, sobre essa veste da nova natureza, olha só o que Isaías fala, Isaías 61, versículo 10, olha o que diz aí a palavra de Deus, tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Nós fomos vestidos com essas vestes de salvação. Nós estamos vestidos com estas vestes de salvação. Aleluia! É por isso que Deus espera de nós algo mais, irmãos. Não podemos mais ser como os outros que não conheceram o Senhor. Estamos vestidos com vestes de salvação, estamos cobertos com manto de justiça. Manto de justiça, aleluia. E nós precisamos andar conforme o Senhor espera de cada um de nós. O membro do corpo de Cristo, ele precisa ter uma postura, ter um caráter, e uma fala que é diferente. Não precisa nem andar com nada, um letreiro na testa, sou crente, não precisa nada disso. Entrar com letreiro, um cartazinho na mão aqui, sou crente, nada disso.
É só em você se portar como crente, todos vão reconhecer. Aleluia. Se portar como verdadeiro cristão, aquele que já deixou a velha natureza, se revestiu da nova natureza, todos vão perceber isso. Isso é perceptível. Na faculdade, no colégio, na vizinhança, em qualquer lugar que você chega, quem ainda não aceitou Jesus, é aqueles que também já são evangélicos, eles vão ver, isso aí é diferente, essa daí é diferente. Isso é um servo de Deus, uma serva de Deus. A maneira de falar, a maneira de tratar, a maneira de viver, aleluia, coberto com manto de justiça, com vestes de salvação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que sabe suportar o outro irmão, a outra irmã, não mente para o irmão, não mente para a irmã, não engana o pastor, não engana o pai, não engana a mãe, está sempre procurando fazer a vontade de Deus. Esta é a nova criatura, é a nova natureza. Então Paulo conclui, aleluia, em Hebreus 12, versículo 1, para nós encerrarmos. O apóstolo Paulo, a maioria diz que é autor desconhecido, mas o pastor Dutra, ele esteve conversando comigo, o pastor Dutra fez seminário lá em Pindamonhangaba, e ele falou, pastor Moisés, nós sempre falamos, e está realmente sempre dito nos seminários, que é autor desconhecido, mas os grandes estudiosos já chegaram à conclusão que foi Paulo que escreveu. Tudo leva a crer que é Paulo, então por isso que alguém fala que Hebreus é Paulo, mas na maioria é autor desconhecido. Mas ele falou que grandes e aprofundados teólogos chegaram à conclusão que Paulo que escreveu Hebreus. Mas seja Paulo ou autor desconhecido, olha o que está escrito, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira proposta para mim e para você. Tem uma carreira proposta, uma carreira muito gloriosa. Por que o diabo quer me tirar dessa carreira? Porque o diabo sabe que tem um grande galardão me aguardando. Por que o inimigo tenta para te tirar do caminho? Porque ele sabe que lá em cima é o lugar de glória, onde você vai estar junto do Pai. Ele esteve lá no princípio e foi expulso de lá. Então ele faz de tudo para você não alcançar o fim desta carreira com glória e com honra. Ele não quer que você chegue no final desta carreira que está proposta, mas nós que estamos vestidos da nova natureza, nós que estamos vestidos com vestes de salvação e cobertos com manto de justiça, nós chegaremos ao fim em nome de Jesus. Tome posse disso e viva isso, vigia no dia a dia, passa a ser mais vigilante, mais cuidadoso, seja mais cauteloso em tudo, antes de falar qualquer coisa, quando estiver com raiva, pensa 2, 3, 4, 5, 10 vezes, aleluia, e deixa Deus trabalhar, viva como servo de Deus. Então, queridos, nós encerramos aqui esta breve palavra para todos os membros. Vamos deixar o embaraço, deixar o peso do pecado e vamos estar com perseverança, correndo a carreira que nos está proposta. Aqui na congregação, na família, em qualquer parte, no trabalho, empresa, quartel, indústria, aonde você estiver, na casa de família, aleluia, na vizinhança, vamos correr a carreira que nos está proposta. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Queridos, nós vamos estar encerrando. Eu quero lembrar aqui os irmãos o seguinte: quem não passou ainda lá na Secretaria de Missões, procure o pastor Davi, missionária Sandra e outros que estão ali ajudando, e faça a sua contribuição. Esta é a semana das contribuições. Você que também vai estar assistindo depois este culto, aí pelas redes sociais, você pode também estar participando. Nós temos um Pix que é da Secretaria de Missões, que é a nossa Senamib, que é o 97574 3080.
Esse é o Pix da Senamib. Você pode até não ser da Assembleia de Deus em Boiúna, mas você gosta de missões, você fala assim, eu quero contribuir, eu quero ajudar. Olha aí, 97574 3080. E o código aqui da cidade do Rio de Janeiro, que é o 21, né? Então, faça a sua contribuição, seja um mantenedor desta obra, em nome de Jesus. Domingo, 7 horas da manhã, teremos aqui a oração, os pastores, dirigentes. Quem não é pastor, que gosta de orar, nós estaremos aqui em jejum orando, irmão. Deus está abençoando a igreja, irmão, porque tem um grupo de irmãos e irmãs, ou obreiro, ou membro, ou novo convertido, que ora. Nós temos novos convertidos aí que estão orando, irmão, pela madrugada direto. E Deus está dando vitória. Aleluia! Não podemos parar de orar. Então, 7 horas da manhã, nós, os pastores, estaremos aqui orando. Se você quiser vir orar conosco, a gente ora de 7 até as 8. Em jejum. Aí, depois de 8 horas em diante, a escola bíblica dominical, com as classes separadas. Todas as classes, atenção, venham todos, irmãos, a classe dominical, é Dorcas, é Marta, é Gideão, é todo mundo, todas as classes normalmente, vamos separar as classes para o estudo das classes, venham todos em nome de Jesus. Aí depois então que a gente termina a escola bíblica, aí nós vamos estar louvando ao Senhor, ouvindo os irmãos, ouvindo congregações, a União Feminina vai cantar, a União Feminina geral, o coral Shekinah vai cantar também domingo pela manhã,